E já iniciando as notícias internacionais, falando então da Kamala, que provavelmente, né, vai ser a candidata realmente que vai seguir com as eleições dos Estados Unidos. Pessoal, no domingo a gente teve a desistência aí do atual presidente Biden para as eleições desse ano. E parece que a Kamala virou o nome do Partido Democrata, né? Parece que foi aberto aí um caminho muito grande para a indicação do nome dela. Ontem mesmo ela já teve apoio aí de muitos governadores que seriam possíveis Uhum. batentes contra a candidatura dela, principalmente o Gavin Newsom aí, que é o governador da Califórnia. Aparentemente, né, os delegados que aprovam, né, quem vai ser o candidato do Partido Democrata, parece que já tem um número favorável para Kamala. Outra coisa que foi importante, né, quando o Biden estava teve essas questões do Biden nos últimos dias sobre a condição dele, né, Uhum. teve uma pausa bastante expressiva nas doações e a partir depois da desistência as doações voltaram a uma alta bem forte aí, bastante doação de novo para Kamala. É interessante, ainda não é decidido, mas pessoal, joga aí um combustível nessas eleições, então muita coisa pode acontecer e fica muita dúvida no ar que vai nos próximos meses. Bom, pessoal, agora sobre outras notícias internacionais, o Wiz abandona o acordo de 23 bilhões com o Google e buscará IPO. Nas últimas semanas a gente até trouxe essa notícia, né? O que poderia ser o maior negócio do Google acabou não se concretizando. A empresa Wiz então decidiu seguir com a possibilidade aí do IPO e ela já ventilava essa possibilidade antes mesmo da conversa com o Google, tá? Pessoas próximas ao CEO da empresa comentou que um dos receios dessa recusa foi justamente por causa da antitrust. Para quem não lembra, a Wiz é uma empresa de segurança cibernética. Ia ser muito importante para a Google, para ela começar a ficar mais competitiva, principalmente frente à Amazon e à Microsoft. Então, com essa recusa, vamos ver o que a Google vai poder fazer aí, né, para conseguir se reinventar na parte aí de segurança cibernética. E ainda falando de notícias internacionais, mas olhando um pouco mais para a temporada de balanço nos Estados Unidos, GM acaba superando as expectativas do segundo trimestre. Pessoal, hoje na parte da manhã a GM divulgou os resultados do segundo trimestre desse ano e teve um resultado muito bom, muito acima da expectativa do mercado e principalmente por conta dos resultados positivos com vendas de caminhões e uma resiliência de preços dos carros, né, dos veículos. A gente tem tido, né, até aqui no Brasil também, uma Uhum. volatilidade bem grande nas vendas de carro, preço dos carros, até na venda de carros no mercado secundário, seja de carros usados. Então, esse resultado de caminhões e um preço mais estável dos carros trouxe um resultado bastante positivo para a GM. Olhando para o lado negativo, a GM tem uma joint venture na China que não teve um resultado tão bom assim, né? A gente sabe que a China tem essas questões de bastante carro Uhum. elétrico, então tem bastante competição do lado de lá. Só que isso abre uma expectativa positiva para os resultados das ações que vão acontecer ainda nos próximos dias, nas próximas semanas. Porque a gente vê que a GM é uma empresa que a gente Uhum. pode contar que é uma questão de economia real, né? Uma questão mais cíclica. Então, uma expectativa positiva. E aproveitando esse tema sobre resultado, pessoal, hoje a gente tem empresas super importantes, a gente tem Google, Coca-Cola, então hoje a gente também tem bastantes resultados aí do segundo trimestre desse ano. Passando para a próxima notícia agora do Brasil, pessoal, o Ministério confirma o congelamento de 15 bi do orçamento e eleva a previsão de déficit do governo central. Essa confirmação ela veio depois da divulgação aí do relatório bimestral, tá, de receitas e despesas, onde o governo elevou a projeção de receita para um pouco mais de 6 bi, porém as despesas foram elevadas em quase 21 bi. Então, com esse congelamento também, com esse contingenciamento, o governo ele deve conseguir cumprir a regra fiscal que é de 0,25 por cento do PIB, tá? Apesar disso, o secretário do Orçamento Federal ele frisou em uma coletiva de imprensa que o foco do governo ainda é buscar aí a meta de 2024. Vamos ver se isso aí ainda vai ser possível, né? E ainda agora falando de temporada de balanço, mas olhando um pouquinho mais para o Brasil, exportadoras devem ser destaque no segundo tri. Bom, pessoal, essa notícia que a gente traz é sobre a questão de visões dos analistas, tá? Apesar da gente estar tendo algumas commodities que estão operando meio de lado, ou então no Uhum. campo mais negativo, que nem a gente tem comentado bastante aqui no Morning Call, que o minério de ferro vem apanhando um pouco no mundo todo. Falam-se muito sobre a questão de estoque na China, né? Muito estoque na China, que hoje já deveria estar num período de diminuição de estoques, né? Mas os estoques continuam, então por isso que a gente está tendo um dia um pouco mais negativo para o minério de ferro. Mas a questão seguinte, qual é, tá, pessoal? Apesar de petróleo, minério tá meio trabalhando Uhum. de lado, essa alta que a gente teve nos últimos dias do dólar
traz um resultado muito positivo para as exportadoras. Então, o mercado tem, apesar, né, o minério está caindo, ou então do petróleo também está um pouco mais de lado, esse impulso, né, do dólar pode impulsionar bastante os resultados das empresas. E principalmente o que o pessoal vem comentando bastante, as empresas que trabalham com celulose, papel e celulose, que esses commodities tiveram uma alta interessantes esse ano. Então, com uma alta dos commodities e com o dólar, a gente pode ter um resultado positivo para essas empresas aí de commodities exportadoras para esse ano. Bom, pessoal, mais uma notícia do Brasil. B3 anuncia um novo índice que agrega BDRs de empresas brasileiras ao Ibovespa. Esse índice irá se chamar, né, Ibovespa B3 BR+, tá? Ele está previsto para começar a ser negociado em agosto, e aí ele vai ter a junção de empresas que compõem o Ibovespa e também as BDRs, tá, pessoal? De acordo com a B3, essa modernização do mercado de capitais nos últimos tempos tem exigido aí maior demanda por produtos de diversificação. Então, é uma novidade aí, vai começar em agosto, e depois deixa aqui nos comentários se vocês acham que esse índice vai ter liquidez, não vai ter, e se vocês vão operar ele. Confesso que eu estou bem interessada para ver como é que vai ser a liquidez dele. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.